a gente teria um final rápido antes do final do ano, antes do Natal. Esse é o recurso, né, que está lá no STF e que foi objeto da audiência de ontem dos senadores com a ministra Carmen Lúcia, né? Foi no sentido de: ministra Carmen Lúcia, a senhora pode dar uma decisão monocrática, ela pode decidir sozinha, basta ela ler o recurso, ela vai dizer: esse recurso não é constitucional, e despacha e manda executar. Acontece que os argumentos utilizados por ela é que na vez passada, na outra empresa de aviação, se criou situações constrangedoras dentro do STF, e a ação é de um valor muito grande e que, de certa forma, ela preferiria que o pleno do STF viesse a julgar junto com ela, né? E você não pode impedir que isso aconteça. A gente foi tentar sensibilizá-la. Ela não se sensibilizou, obviamente. Então foi descartada monocrática. Monocraticamente, por turma, foi descartada. Ela declarou que vai ser no pleno, e aí, somando a isso, na reunião que nós tivemos com o ministro da AGU, ele se comprometeu em conversar com o ministro Gilmar Mendes, já o fez, que garantiu que entrará na pauta dos próximos 30 dias a ação de defasagem tarifária. Ou seja, senhores, eu acho assim, a gente deu um salto de qualidade muito grande na nossa situação, né? A nossa expectativa é que eles venham cumprir a liminar, e aí a Transbrasil está envolvida. A liminar é para a Transbrasil, para todos os participantes do fundo, ok? Só um pouquinho dele. Inclusive porque nós temos aí, não sei se os senhores sabem, a SATA, a LOG, vários outros planos indo para a liquidação dentro do fundo. A Fundação Rubem Berto, o plano da Fundação Rubem Berto, estão inadimplentes, não pagam mensalmente, apropriação indébita, ou seja, nós temos mais, talvez, sabe-se lá quantos trabalhadores que poderão desfrutar desta liminar. Agora, é o que eu falei, a liminar pode cair. Se depender de nós, ela não vai cair nunca, né? Mas não depende só de nós. Você tem Ministério Público, você tem Procuradoria-Geral da União, você tem participantes de dentro da própria ação que podem derrubar. Carmen Lúcia não pode derrubar a liminar. Quem é que falou Carmen Lúcia aí? Carmen Lúcia não pode derrubar essa liminar. Nós estamos com recurso desta liminar dentro do STF, mas é dirigido ao pleno, não é dirigido à ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia só trata deste assunto, defasagem tarifária. Se cair a liminar, minha companheira, estamos todos descobertos. Não, é isso que eu quero saber. Se for julgada ação de defasagem tarifária, o problema do Aeros, plano Varig 1, não temos nada a ver com defasagem. Varig 1 e Varig 2, eles estão contemplados dentro do plano. Então, se a liminar estiver valendo ainda e a ação de defasagem tarifária sair e for feito o acordo, a Transbrasil continua recebendo a liminar. Claro, se a liminar não cair, continua recebendo. Se ela cair... Até o julgamento. Julgamento do mérito da ação. Tá? Pelo menos é esse o entendimento. Quando vai sair, eu também adoraria poder responder para os senhores. Mas nós não temos essa condição de responder. Qualquer coisa que eu vier a falar vai ser leviano. Vai ser extremamente leviano, depois vocês vão me trucidar pela internet, né? Eu quero que cumpra. Depois que cumpriu, na hora que botar o dinheiro lá, nós vamos conversar o patrasmente e quanto tempo ainda, etc e tal. Porque antes disso, não dá para discutir. Porque você chega para o governo, a folha do Aeros, da liquidação até agora, é no valor de 370 milhões. Total. Do cumprimento da liminar até agora dá 350 milhões. Quer dizer, se você chega lá no governo nesse momento com 350 milhões, Aí farpa. né? Eu não sei, eu acho que a nossa dificuldade aumenta. A nossa dificuldade aumenta. Até porque
isso poderá ser um facilitador, né, para a gente acelerar a defasagem tarifária, porque o governo não precisa pagar se caso, quer dizer, ele que vai pagar do mesmo jeito, mas se a defasagem tarifária sair, né, aquela liminar ela vai ser cumprida pela própria defasagem tarifária, né? Então seria leviano a gente levantar qualquer hipótese, e com relação a quando vai começar a pagar, assim como vocês, nós todos estamos na expectativa que isso ocorra no mais curto espaço de tempo, né? Hoje, talvez até o final da tarde, a gente tenha alguma informação para qual ministério foi encaminhado o cumprimento, e obviamente em seguida a isso caberá a nós, aos senadores, cobrar do ministro para que isso seja agilizado o mais rápido possível. Essa que é o atual quadro que nós estamos vivendo e que com certeza é o melhor desses últimos 24 meses, eu não tenho dúvida. Para a gente, eu acho que isso daria a nós uma ideia do que nos aguarda no futuro. Dá para você nos relatar sobre isso? Olha só, o que eu tenho conhecimento do acordo da Transbrasil, eu tive até há pouco tempo atrás, porque esses acordos são acordos feitos com a empresa, com o governo, e que nunca foi disponibilizado para nós. Nunca foi. Eu soube, até por curiosidade, por ter sensibilizado um cidadão que tinha uma cópia que me mostrou, tá? Para mim saber o que aconteceu. Então, chegou os credores lá, e o valor da ação da Transbrasil era de 1,2 bilhão. A Transbrasil aceitou fazer um acordo por 750 milhões, e nesses 750 milhões foi, de certa forma, contemplado aqueles credores que se habilitaram naqueles valores. E quem foi que se habilitou? O Aerus. E lá, lamentavelmente, ele se habilitou única e exclusivamente com a apropriação indébita e não se habilitou do débito todo que a Transbrasil tinha, sob a alegação que o débito todo estava negociado. Talvez naquele momento até procedia, porque a empresa voava ainda naquele período, né? Então ela tinha condições de honrar as pactuações feitas por mais tempo. E se habilitou Petrobras, se habilitou INPS, se habilitou os credores mais importantes. Agora, isso não é parâmetro para nós, porque no caso da Varig você tem uma recuperação judicial. Então, na recuperação judicial, o plano prevê que os encargos e tributos que a Varig deve não pode sacar mais do que 20% daquele valor da ação de defasagem tarifária. Que os valores do passivo trabalhista, uma boa parcela vai ser retirado de lá. E que lá também está reconhecida a dívida do Aerus de 3 bilhões e 50 milhões. Então, não dá para fazer um comparativo da história da Transbrasil, mas aquilo pode ser pelo menos uma tese para a gente não perseguir, para não cometer os mesmos erros que foram cometidos quando da negociação da Transbrasil, que claro não foi dos trabalhadores, foram dos gestores, principalmente do fundo na época, que permitiu somente a apropriação indébita ser quitada, que foi, se não me engano, em torno de 16 milhões de reais, né? Quando na verdade a dívida era muito maior, né? A dívida na época era de 70 milhões. Obrigada.